Você sabia que Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, um filósofo francês do século XVI, notório por suas previsões certeiras, teria antecipado o falecimento da rainha Elizabeth em 2022 e até a era da inteligência artificial, que hoje domina as discussões. Este vidente extraordinário se destacou ao prever acontecimentos marcantes, incluindo as mortes trágicas dos irmãos Kennedy, o declínio de Napoleão, os ataques às Torres Gêmeas e a ascensão de um regime autoritário na Alemanha no início do século XX. Em um tempo moderno carente de profetas que possuam a habilidade de prever o futuro com tanta precisão, o legado de Nostradamus permanece envolto em mistério, influenciando profundamente a percepção coletiva. Dedicando-se ao estudo de várias correntes esotéricas e da astrologia, ele utilizou seu vasto conhecimento para explorar os enigmas do futuro. Entre suas muitas previsões, algumas profecias intrigantes surgem para o ano de 2024, oferecendo um vislumbre de possíveis desenvolvimentos no cenário global. Então, o que Nostradamus previu sobre a guerra em 2024? Será que estamos à beira de testemunhar outra pandemia? Como foi sua vida e como ela terminou? Junte-se a nós enquanto exploramos as profecias e previsões de Nostradamus para 2024 e como elas afetam o mundo. Nostradamus tomou a decisão de concentrar toda a sua atenção em um empreendimento significativo que inicialmente chamou de Centúrias, no ano de 1554. Essa decisão foi tomada após suas visões se tornarem um componente essencial de seu trabalho nos almanaques. Ele pretendia compor 10 livros, cada um contendo 100 previsões para os próximos 2000 anos. Também é frequentemente referido como As Profecias. Suas previsões de longo prazo foram compiladas em um livro chamado Les Prophéties, publicado em 1555. O uso de quartetos, que são versos rimados consistindo de 4 linhas, bem como uma combinação de latim, grego, italiano e provençal, que é um dialeto do sul da França, foram empregados por ele para ocultar o assunto das profecias. Seu medo de ser perseguido por suas crenças religiosas é possível. O fato de Nostradamus se dar tão bem com o Vaticano é intrigante. Muitas pessoas acreditam que a Inquisição nunca o processou por heresia, porque ele não utilizava suas obras para realizar magia. Após a disseminação de informações sobre ele, tornou-se uma das figuras mais conhecidas do período do Renascimento por meio de suas profecias. Nostradamus foi responsável por uma grande quantidade de controvérsias. Havia outros que acreditavam que ele estava trabalhando para o diabo, enquanto outros acreditavam que ele era uma fraude ou que estava louco. Por outro lado, um número significativo de pessoas acreditava que as previsões eram o resultado de forças divinas. Agora vamos ver as 12 previsões feitas por Nostradamus para 2024. Então fique ligado até o final, porque a última é a mais assustadora de todas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 12º. Os humanos poderiam viver entre 150 e 170 anos. Há uma quantidade significativa de tempo durante a qual o corpo humano ainda é capaz de se curar, que é a expectativa de vida humana, que pode variar de 150 a 170 anos. Se ultrapassarmos esse limite específico de longevidade, pareceria que a ciência teria que intervir para ajudar a população a crescer ainda mais. Encontrar maneiras de tornar o corpo mais forte parece ser a única maneira de estender a expectativa de vida humana além do que é naturalmente alcançável. Essa é a única maneira que parece ser concebível. Esse tipo de avanço pode ser possibilitado pelo desenvolvimento de novos medicamentos, a implementação de técnicas de reprogramação celular ou a incorporação de órgãos artificiais. Pesquisadores estão trabalhando para estender a expectativa de vida média das pessoas, o que demonstra como o progresso da ciência e as limitações naturais de nossos corpos interagem um com o outro. 11º. O mundo humano é queimado pela radiação. Em uma observação extremamente perturbadora, Nostradamus prevê que, após a Terceira Guerra Mundial, todo o planeta seria submetido a enormes quantidades de radiação. Em sua visão do fim do mundo, ele viu que a radiação causaria enormes campos a pegar fogo, o que serviria como um terrível aviso para todos. Esse aviso é interpretado por um grande número de pessoas como um sinal muito preocupante, pois sugere que pode haver uma conexão entre a destruição de florestas e o conceito assustador de um buraco na camada de ozônio. Sempre que Nostradamus discute o fim do mundo,
Ele emprega uma linguagem extremamente vívida para demonstrar quão grave a situação pode se tornar. A importância de preservar o ecossistema da Terra é ressaltada como resultado disso. 10º, um novo Papa. Dado que o Papa Francisco está atualmente na casa dos 80 anos e recentemente enfrentou problemas de saúde, não é implausível que um novo Papa possa ser eleito em 2024. A previsão diz: pela morte de um pontífice muito idoso, um romano de boa idade será eleito. Ele escreve: enquanto a chegada de um Papa jovem e vigoroso soa como uma coisa boa, Nostradamus imediatamente passa a dizer que o novo líder enfraquecerá sua sé e que ele será Papa por muito tempo. Agora, o significado exato de enfraquecer, é claro, está aberto a debate. Ele quer dizer que a influência da Igreja de alguma forma diminuirá ou está a caminho de algum escândalo maior? Ele também disse que ele não será o pontífice romano escolhido. Ele não será ouvido nem de perto nem de longe. Um jovem de pele escura, auxiliado pelo grande rei, entregará a bolsa a outro. Outra referência ao jovem de pele escura no verso sugere que o futuro Papa será um cardeal de origem africana ou asiática. 9º. A Terceira Guerra Mundial. De acordo com Nostradamus, a Grande Guerra continuará por um tempo considerável no ano de 2024. Especialistas estão atualmente debatendo as causas específicas que levarão ao surto da Terceira Guerra Mundial. Algumas pessoas acreditam que a China iniciará um grande conflito sobre Taiwan, enquanto outras acreditam que será simplesmente uma recorrência do conflito que ocorreu na Ucrânia. O Anticristo arruinará 327 anos. Sua guerra continuará por muito tempo. É previsto na profecia que a próxima Grande Guerra envolverá a participação de várias grandes potências mundiais, incluindo os Estados Unidos da América, China e Rússia. Seus ouvidos estão manchados de sangue, corpos mortos, água e granizo vermelho, e eles foram capturados e enviados embora. Os duvidosos foram mortos após serem capturados. E agora ele é até ousado o suficiente para declarar que a guerra começará com um acontecimento incomum que envolve aviões ou submarinos, algo fora do normal que desencadeará uma série de eventos que farão as coisas saírem do controle. Ele afirmou: sim, isso não soa bem. E ele estava certo. Um número significativo de pessoas acredita que ele pode estar se referindo a uma guerra nuclear quando discute a China. No ano de 2023, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos relatou que a China possuía mais de 500 ogivas nucleares operacionais. Por outro lado, cientistas do Boletim dos Cientistas Atômicos e da Federação dos Cientistas Americanos relataram que a China tinha um arsenal de aproximadamente 410 ogivas nucleares. 8º. Terremoto na costa oeste. Nostradamus também previu que haveria um grande terremoto na Califórnia, que resultaria na destruição de muitos bens e na perda de muitas vidas. O verso que descreve essa significativa catástrofe diz: no 20º dia de Touro, o sol tremerá a terra, o grande teatro lotado desabará, o ar, o céu e a terra escurecerão e se tornarão nublados quando o falso Deus e os santos forem varridos. Atualmente, acredita-se que o grande teatro possa estar localizado em Hollywood ou Los Angeles. O 20º dia de Touro cai em 20 de maio, que também é o dia em que o sol entra no signo de Touro. Dado o fato de que a falha de San Andreas é uma fissura estrutural na rocha onde o solo se moveu, isso pode fazer bastante sentido, mesmo que haja problemas que são quilômetros longos e não significativos. A maioria deles é bastante pequena, até mesmo microscópica na aparência. As pessoas têm se preocupado há bastante tempo que a falha de San Andreas eventualmente falhará. Pesquisadores determinaram que um terremoto dessa magnitude resultaria em cerca de 2,5 trilhões de dólares em danos e na morte de 2.000 pessoas. Também haveria 100.000 pessoas que seriam feridas. Especialistas, no entanto, argumentam que a verdadeira preocupação é que as pessoas desistam do sul da Califórnia e de seu sofrimento após o terremoto. As estradas, sistemas de esgoto, energia, água e linhas telefônicas da cidade seriam todos devastados, e poderia levar mais de um ano para reparar tudo o que seria danificado. A falta de infraestrutura funcional resultaria em um êxodo rápido de residentes de Los Angeles, o que levaria ao colapso da economia. 7º. Trump em 2024. A possibilidade de Donald Trump concorrer novamente à presidência em 2024 é outra previsão sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos que tem recebido muita atenção recentemente. Há muitos que acreditam que as frases enigmáticas escritas por Nostradamus fornecem um sinal de que Trump retornará, apesar de não afirmarem isso explicitamente. Quando o dragão branco voltar, a América estará em caos novamente, afirmou o presidente. Ele vai causar tumulto e violência por todo o país e vai dividi-lo ao meio. O grande poder sofrerá como resultado e o mundo inteiro estará em uma situação precária.
Apenas aqueles que são corajosos e inteligentes podem parar o dragão branco. A prognosticação feita por Nostradamus parece indicar que, se Donald Trump for eleito para um segundo mandato como presidente, os anos vindouros serão cheios de controvérsias e conflitos. Foi dito nesta carta que os vazamentos causariam uma violação significativa na estrutura do país, o que resultaria em pessoas se tornando ainda menos amigáveis com Trump e seria prejudicial à sua reputação. É possível que alegações de má conduta com dinheiro, comportamento inadequado ou corrupção possam ser feitas contra ele, o que pode resultar em sua desqualificação do cargo ou talvez em sua renúncia. Sexto, a China governará o mundo. Nas últimas décadas, a China aumentou rapidamente tanto seu poderio militar quanto sua economia. Esta tendência provavelmente continuará à medida que o mundo se torna mais interconectado e globalizado. A China, cuja economia é atualmente a segunda maior do mundo, está rapidamente ganhando influência global, tanto economicamente quanto culturalmente. De acordo com a profecia de Nostradamus, a China continuaria crescendo e eventualmente superaria os Estados Unidos como a principal potência mundial. Agora que a China está ditando o curso para o comércio internacional, diplomacia e segurança, a mudança pode resultar em mudanças profundas na ordem global. Resta saber se essa ascensão resultará em harmonia ou hostilidades com outros países. Como ele disse, o império da grande cidade não vai querer consentir as ações tortuosas do grande leopardo. Suas forças, unidas pelo Oriente, farão com que ele confronte um adversário vermelho. Agora, isso está aberto à interpretação, mas alguns acreditam que a grande cidade poderia se referir aos Estados Unidos e que o grande leopardo poderia representar a China. Quinto, uma nova crise na saúde global. Prevê-se que um surto adicional ocorra no ano de 2024, provocado pela incapacidade de obter descanso adequado. Uma condição peculiar que causa um surto de cansaço severo, nunca visto antes, está varrendo o globo no ano do dragão. Um cenário futuro em que a falta de sono suficiente evolui para uma condição incapacitante, disseminando-se pela sociedade e culminando em conflitos e desordens sociais, está prestes a ser desencadeado, envolvendo as pessoas nesta realidade. Além de se sentirem exaustas o tempo todo, as pessoas terão uma forte necessidade de dormir e serão incapazes de realizar qualquer coisa por um tempo considerável. Como resultado desse problema, as pessoas terão mais dificuldade de conseguir emprego, frequentar a escola e até mesmo realizar suas atividades diárias. As pessoas não são mais capazes de diferenciar entre estar acordado e estar dormindo, e suas ideias agora são consideradas reais porque algo assim ocorreu no passado, não é realmente tão improvável. Em 1917, um patologista chamado Jean-René Cruchet e um neurologista chamado Konstantin von Economo publicaram um artigo sobre encefalite letárgica, comumente referida como doença do sono. Como resultado da capacidade da condição de danificar o cérebro, alguns indivíduos tornaram-se imóveis e incapazes de se comunicar verbalmente entre os anos de 1916 e 1926. Essa condição se espalhou por todo o planeta. Ainda é incerto quantas pessoas foram afetadas durante o surto, embora se acredite que mais de 1 milhão de pessoas foram atingidas, o que resultou na morte de mais de 500 mil pessoas. Quarto, a inteligência artificial assume o controle. De acordo com Nostradamus, no ano de 2024, haverá uma revolta mundial da inteligência artificial, IA, o que resultará em anarquia e terror por todo o planeta. Ocorrências estranhas vão acontecer quando os robôs começarem a se voltar contra as pessoas numa tentativa de desafiar a noção de que os humanos são superiores. Os robôs farão um esforço para rejeitar seu papel como animais submissos aos humanos, e, em vez disso, advogarão por si mesmos. Esse aumento resultará em muitas dificuldades em todos os aspectos da sociedade, incluindo o mundo econômico, o governo e a vida cotidiana. Para retomar o controle das coisas que criaram, as pessoas se envolverão em conflitos entre si e o mundo se tornará um estado perpétuo de conflito. No entanto, isso não me surpreende, pois no passado, muitas pessoas defenderam a cessação do desenvolvimento da inteligência artificial, pois ela resultou em muitos danos. Por exemplo, treinar e executar um modelo de inteligência artificial complexo pode exigir uma quantidade significativa de dinheiro e uma grande quantidade de poder de computação. Isso pode resultar em problemas com o meio ambiente, bem como em um aumento no consumo de energia. É possível que alguns empregos sejam assumidos pela automação e inteligência artificial, particularmente aqueles cargos que exigem tarefas rotineiras a serem realizadas repetidamente. É possível que os funcionários das empresas afetadas percam seus empregos e tenham dificuldade em cumprir suas obrigações financeiras como resultado disso.
No entanto, todos já estão aterrorizados de que eles assumirão o controle da situação à medida que os sistemas de inteligência artificial se tornam cada vez mais autossuficientes. As pessoas estão preocupadas que perderão o controle deles. Resultados imprevisíveis são possíveis quando os sistemas de inteligência artificial tomam decisões que as pessoas não compreendem totalmente ou que são incapazes de antecipar. Embora haja aqueles que acreditam que a inteligência artificial não possui consciência e é incapaz de pensar por si mesma, há outros que acreditam que sim, e isso seria extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Terceiro, um novo rei. Mario Reading, um famoso estudioso de Nostradamus, escreveu um livro que foi publicado na metade dos anos 2000. No livro, ele afirmou que Nostradamus previu que a rainha Elizabeth II faleceria no ano de 2022. Dito isso, o fato de isso ter acontecido pode ser mais uma evidência da presença de Reading do que de Nostradamus, dado que o quarteto não fornece muitas informações a respeito da morte da rainha. No que diz respeito a Nostradamus, ele discute uma pessoa a quem se refere como o Rei das Ilhas, que é expulso pela força após um rompimento contencioso em seu relacionamento. Também haverá um substituto para ele que não exibirá características consistentes com um monarca. De acordo com as descobertas da investigação de Reading, o rei Charles II foi forçado a abdicar de sua posição porque ele e sua segunda esposa foram submetidos a constantes ataques, e o príncipe Harry, que não possui nenhum símbolo real, sucede ao trono que anteriormente era de William. Se isso ocorresse, haveria uma grande controvérsia, já que muitas pessoas que são seguidoras da família real não gostam de Harry. Além disso, não parece plausível que Harry e Meghan, que não são mais membros da família real, retornem ao trono como rei e rainha. Segundo, um novo líder da Europa. Por outro lado, Nostradamus prevê que o ano de 2024 será próspero para a Europa. É a opinião do astrólogo que a Europa terá um novo líder no próximo ano, alguém entre 20 e 30 anos que é carismático e possui excelentes habilidades de escuta será o escolhido para este papel. É muito provável que um líder assim se torne disponível na Europa Ocidental em algum momento. Muitas pessoas serão movidas por seus discursos e, como resultado, escolherão apoiá-lo. Muitas pessoas acreditam que o novo líder que Nostradamus previu será o líder de uma força política ou social que ganhará popularidade em pouco tempo. No entanto, as declarações desse líder terão impacto não apenas na Europa Ocidental, mas também em outras regiões. Também é possível que tenham impacto nas regiões orientais do continente. Suas palavras serão calorosamente recebidas pelas pessoas dessas nações, e ele emergirá como uma figura proeminente responsável por trazer transformações nesta região do mundo. Devido ao fato de ele não nos fornecer nenhuma informação, não estamos cientes do nome, idade ou país de origem desse líder. Primeiro, invasão extraterrestre. Segundo as profecias atribuídas a Nostradamus, o ano de 2024 será marcado por um evento sem precedentes na história da humanidade. Uma civilização extraterrestre, dotada de um avanço tecnológico e intelectual muito superior ao nosso, está prevista para realizar uma invasão em larga escala do nosso planeta. Essa chegada inesperada de visitantes de outro mundo acarretará uma série de desastres cataclísmicos, alterando para sempre o curso da vida na Terra. A humanidade, pega de surpresa e sem qualquer preparo, se encontrará diante de uma realidade completamente nova e desafiadora. O motivo pelo qual esses seres decidiram fazer contato e estabelecer seu domínio sobre a Terra permanecerá envolto em mistério, alimentando especulações e teorias. A interação com essa espécie avançada trará consigo desafios imensuráveis, colocando à prova a capacidade de adaptação e sobrevivência da raça humana diante de uma força tão desconhecida quanto formidável. Bom, por hoje era isso. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre todas essas profecias que podem acontecer em 2024. Você acredita que tudo isso seja mesmo possível? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.